Olá, meus amores, boa noite. Vamos iniciar Josué capítulo 15 hoje. Continuamos na nossa saga. Como sempre, a gente já falou aqui, né? O Josué é um livro mais voltado para a guerra, um livro militar. Então, a gente está vendo essa parte da tomada da terra, dada por Deus a eles. Então, a gente já chega no momento em que a terra é entregue às tribos, a cada um, né? A gente compartilhou lá no grupo do WhatsApp também o mapa, a foto do mapa, para poder ter uma ilustração e poder também ter um reconhecimento daquilo que a gente está lendo e tudo mais. Então, agora a gente vai entrar na parte da tribo de Judá, ok? Vamos lá. As terras distribuídas. Desculpa, exato. Vamos fazer primeiro a oração. Como assim, gente? Vamos lá, fazer nossa oração primeiro. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigada, primeiramente, por ter nos lembrado que não se entra na Sua palavra, Senhor, sem fazer oração, sem pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor escreveu, ouvir aquilo que vai transformar a nossa vida, vai impactar o nosso dia, ouvir aquilo, Jesus, que vai fazer impacto na nossa vida pessoal. E também a nossa vida espiritual, nossa vida profissional. E a gente só tem a agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada por esse momento. Obrigada porque estamos aqui unidos para isso. Obrigada porque é a Sua palavra que nos edifica, que é que nos muda, que é que nos faz pessoas melhores, Senhor. Que é a palavra que nos afasta do mundo e nos aproxima mais de Ti. Obrigada por esse privilégio. Obrigada, Senhor, porque não é qualquer pessoa que pode simplesmente ler o seu livro sem entender que foi escrito por você. Obrigada, Pai, por habitar em todos nós que cremos em Ti. Obrigada por nos dar, Senhor, tudo aquilo que o atributo do Espírito Santo que o Senhor deixou para nós. Obrigada pela sabedoria que o Senhor nos dá. Obrigada pela saúde. Obrigada por tudo, Senhor, como nosso provedor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Que o Senhor nos dê uma boa live, me use como canal. Fale através de todas as palavras que eu for ler nessa live de hoje e que a gente possa aprender muito, muito, muito com tudo aquilo que fica escondido, tudo aquilo que a gente passa despercebido, para que a gente possa, Senhor, ter cada vez não somente mais fé, porque vem do ouvir a tua palavra, mas também ter domínio daquilo que lemos e aprendemos, para que a gente possa passar à frente. E eu agradeço, agradeço a propriedade que o Senhor nos põe na nossa vida, na nossa boca, nos nossos lábios, quando falamos de Ti, porque temos a experiência, o relacionamento contigo. Obrigada, Jesus. Nos dê uma boa live, nos livre de todos os males, todos os aspectos da nossa vida, e o que a gente sempre pede aqui, que estejamos invisíveis aos ataques do maligno. Em nome de Jesus, eu consagro essa live a Ti. Amém. Agora sim, vamos lá. A terra entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisão ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto. Seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zim e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barnea. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali. Subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir e fazendo uma curva para o norte, em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, ao lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas de Ensemes até em Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inon,
pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. No mapa que a gente compartilhou no grupo, vocês vão ver onde estava escrito, né, que é Jerusalém, e onde a gente entende que ele está falando da costa sul dos Jebuseus e onde fica. Quando você abrir o mapa que a gente compartilhou, você vai reconhecer tudo isso que está escrito aqui. Eu mandei 2 mapas, acho que com três gráficos, né? Foram 2, mas um foi dividido em 2, se não me engano, foi esse. Então, vamos ter lá os nomes e aí é mais fácil para a gente conseguir entender e como é que fala? Entender e identificar, tá bom? Vamos lá. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte do vale Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isso é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao norte, a oeste, até o Monte Seir. Passava pela cidade de Quesalon, na encosta do norte do Monte Jearim. Descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois da divisa, depois da divisa continuava até a encosta do Monte. Isso aqui tudo está no mapa, que a gente leu. Isso aqui tudo a gente está falando absolutamente da tribo de Judá, a terra que foi entregue a eles, ok? Ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e ao Monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no Mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do Mar Mediterrâneo. E essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isso é Hebron, e assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enac. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, e Aimã e de Talmai, filhos de Enac. Dali, ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada Kiriat Sefer, ou Sefer. Caleb disse: Darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb perguntou: O que você quer? E ela respondeu: Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora eu peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, as cidades separadas para Judá. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá situada ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zifi, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote e Esrom, isso é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Bala, Im, Azem, Etolade, Quesil, Ornar, Ziklag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Enã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitlis, Geredote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá.
16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Éter e Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Azibe, Axibe e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povo ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu essas cidades na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, isso é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Gilo. 11 cidades com povoados ao redor foram incluídas ainda, que foram Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Unta, Kiriat Arba, isso é, Hebron, e Zior. 9 cidades com os povoados ao seu redor. E além dessas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isso é, Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, a cidade do Sal e Engedi. 6 cidades com povoado ao redor. Contudo, que a gente leu, todos os nomes falados com pronúncias completamente esquisitas. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Enfim, finalizamos. Eu acho que vale muito a pena. São 63 versículos, né, nesse capítulo de hoje, porque são versículos mais assim, pequenos, né? Tipo esse, por exemplo, 50, que é super pequeno. Mas são informações muito importantes. E isso é um convite para você, por exemplo, quiser. Eu já enviei o mapa lá, né? Mas se você quiser saber mais sobre isso, é sempre legal ir mais a fundo, dar um Google, né? Pesquisar, assim, por que dessas cidades, como Judá é tão grande, por que Judá tem tantas cidades, por que foi entregue isso e aquilo e tudo mais. Porque é muito rico de informação. É rico de informação e eu acho, assim, que como é que diz? Faz muita diferença quando a gente tem a visão, quando a gente está conectado, né, com algum tipo de. Como é que eu posso explicar isso? É algum tipo de visão mesmo, alguma coisa que a gente consiga ver e se identificar ali o que a gente está lendo, né? Então é importante, porque às vezes a gente fala assim, ai, mas para que saber esses nomes? É Cádiz, mas isso foi onde, por exemplo, Moisés falou. É importante a gente ter conexão com esses nomes, porque faz diferença lá na frente. Mas não vai mudar o seu relacionamento com Deus. Então não é algo que eu diga assim. Vocês querem saber mais sobre esses lugares? Então a gente começa a live um pouquinho mais cedo, qualquer dia desse, a gente vai em cada um desses lugares e fala, e a gente explica e tudo mais, e onde liga Jesus, onde é que, né? A gente pode fazer isso também. Mas se vocês acham que podem fazer sozinhos, façam sozinhos. Mas, enfim, saber o mapa, a parte geográfica mesmo, por exemplo, do capítulo 15, ela só é interessante se você realmente, assim, quiser muito saber absolutamente essas terras e o que Josué fez e onde é que elas vão reaparecer no futuro, se vão aparecer, se não vão, o que vai acontecer no Novo Testamento ou não, só. Mas em questão a relacionamento com Deus, em relação a relacionamento com Jesus, em relacionamento à sua fé,
saber tudo isso não altera absolutamente nada. Te dá mais propriedade para falar. Inclusive, se você viaja até Jerusalém, se você um dia, né, for até Israel, ou quiser hoje mesmo saber sobre essa briga do Oriente Médio, ou então isso vai te dar mais propriedade, né? Mais estudo, obviamente. Mas em relação à nossa fé, espiritualmente falando, ela não causa nenhum impacto. É obviamente que se você linkar com, ai, se Deus está colocando aqui perto do Mar Morto, isso aqui, isso aqui, você vê você vê hoje em dia como é, onde está, ou quem mora lá, os jebuseus aqui, ali, ali, o que quer, isso obviamente que te aproxima mais da verdade, porque a verdade é Cristo, né? E a gente entende que a palavra inteira ela é muito, muito verdadeira, crua e pura. Então você fica mais próximo dos planos de Deus, entendendo, né? Obviamente mais sobre os planos de Deus. Enfim, seria legal ler com o mapa aberto. Também, isso é uma boa. Eu não consigo compartilhar os. Posso tentar, vamos ver. Eu posso tentar fazer isso amanhã. Amanhã não, desculpa, segunda-feira. Segunda-feira a gente vai tentar fazer uma leitura com os mapas. Vamos ver se dá certo e aí ajuda a gente nessa leitura inteira, com os mapas e esses nomes, tá bom? Então é isso. Segunda-feira a gente tenta fazer, Grazi. Fiquem com Deus. Um beijo, amo vocês. Vocês tenham um lindo fim de semana. Seja bastante abençoado. Que vocês aproveitem, descansem, né? E o descanso, obviamente, está ligado a servir a Deus com tudo isso. Então, é isso, tá? Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo e até segunda, se Deus quiser. Amém.